Agora. Sabe o que houve? Isso aqui aconteceu. Liguei esse. Tudo bem, vocês me escutam aí, né? Porque tá dando um pau aqui. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, mas agora está indo. Vamos abrir aqui. Tá rolando, né, o áudio? Beleza, então. Então, já foi avisado, obrigado. Tá dando um erro aqui, sabe só por quê. Muito bem, vamos falar então, seminário 8, transferência. Olha lá. Elis, Giovana, Marisa, Andréa, Rubem, Amanda. Pessoal aí. Boa noite. Isso aí. Não, o microfone tá dando erro. Ele só tá aqui de falo. Só tá aqui aquela ilustração, porque alguém falou isso, né? Alguém falou que parecia um falo aqui. E aí é só você lembrar quando vocês tomavam banho com o pai de vocês, né? E ficava um negócio aqui pendurado. Então a função acho que é essa, tá vendo? O pai ia pegar o sabonete, ia lá e voltava assim, você, meu Deus. Não é, cara? Você paga uma fortuna no negócio, aí você vai fazer a live com ele e resolve dar pau no celular. Algo bom. O erro deve ser meu, né? Não deve ser do negócio que muito bem. Ele foi feito para funcionar muito bem e deve ser alguma burrice que eu tô fazendo aqui para variar. Então eu vou seguir aqui no meu bom e velho fone de ouvido que tem microfone. Aí depois outro dia um cara me falou assim, na verdade isso aqui não tá captando nada. Eu falei, sério que eu tô há meses falando por aqui e não tá rolando nada? Não sei, viu? Eu vejo diferença. Eu já fiz o teste, agora ou melhor, falo paterno aqui balançando. Não, para os vídeos tá rolando, para gravar os vídeos aí tá rolando. Que eu tô gravando lá o Foucault do Zero com ele, vai rolar. Natália Pesce, beleza? Como vai a clínica? E eu vou começar também o Lacan mais um. Deixa eu já explicar o Lacan mais um pouquinho aqui, depois no final, se eu lembrar, eu falo de novo. O Lacan mais um é para dar uma aprofundada, né? Então, qual que era o meu objetivo? Trazer um pouco do Lacan para a galera poder falar de Lacan, né? Porque senão fica aquelas aulas que ninguém entende coisa nenhuma e fica ali para poucos. E com o curso lá, Lacan do Zero, acho que deu para trazer tem muita gente que manda mensagem assim, falando que conseguiu entrar a partir dali, acho bacana. Então, só que aí eu vou começar a fazer o mais um aprofundado. Eu vou seguir aqui, ó, textos dos escritos, tá? Vamos no formato linha a linha ali, ó. Vamos pegar tipo o texto. O primeiro que eu vou pegar vai ser a posição do inconsciente, provavelmente, e depois ciência e verdade, provavelmente, né? Para ir seguindo linha a linha, uma outra leitura já mais aprofundada, tá bom? Menos macarrônica. Bom, seguindo aqui nosso cronograma, estamos trabalhando o seminário 8. Seminário 8, em que Lacan fala sobre a transferência. Então vamos seguindo aqui. Última vez, nós falávamos onde se produz o amor. Não se esqueçam disso, até porque hoje de novo ele vai falar, por mais seja o próximo capítulo, que em tese já saiu da metáfora do amor, ele vai continuar falando um trechinho de onde se produz o amor. Mas em tese aqui, seguindo, nós entramos já no discurso de Pausanias. Lembrando, né, galera, o seminário 8 é um seminário que tem como base inicial o livro O Banquete, Platão, né?
em que o banquete aqui, Platão, você tem um grupo ali de filósofos, tem um da comédia, do teatro, e eles estão escolhendo um tema qualquer ali, explorado na hora, para cada um fazer um elogio sobre tal tema. E o tema que é escolhido é o amor, e aí você vai ter uma sequência de falas, né? Então, só para retomar aqui, o primeiro que vai falar é Fedro, depois quem fala Pausanias, depois Erixímaco, depois Aristófanes, depois Agatão, depois Sócrates, e aí vem a cena da entrada de Alcibíades, e a entrada de Alcibíades é bem interessante porque até então os outros talvez nunca tenha dado uma importância grande à entrada de Alcibíades, e o Lacan vai dizer que é um dos pontos principais, inclusive, né, ele abre o seminário começando por onde entra Alcibíades na história. Então Alcibíades vai ser bem importante para a gente pensar aqui a questão da transferência, que é ao longo do tempo. Beleza? Então, seguindo aqui, nós estamos no capítulo 4 do seminário, chamado A Psicologia do Rico. E aí, se você quiser ter acesso ao PDF, você vai lá no grupo do Telegram, Saulo Durso Ferreira Psi, meu nome, né, Psi, que é o nome que está aparecendo aí no Telegram. Você vai nesse grupo do Telegram, do WhatsApp, do Instagram, aí você vai lá no Telegram e você tem acesso em arquivos ao material, tá? Então, no capítulo 4, chama-se A Psicologia do Rico, falando aqui de Pausanias. E que eu sugeri para vocês lá na descrição do post. Deem uma olhada no texto O Banquete, que eu vou falar um pouquinho dele aqui, né, para a gente poder entrar no assunto, e também pegue o texto Lacaniana 1, que é um livro muito legal, porque nós temos aqui pelo menos os 10 primeiros seminários do Lacan resumidos. Apesar que agora, né, o Christian Dunker está fazendo uma sequência de vídeos muito legal, que cada vídeo ele fala de um dos seminários. Coisa de 12 a 15 minutos, ele dá uma explicação rápida, mas é bom que dá uma bela situada para ajudar na leitura. E esse livro também é muito bom para você seguir os resumos, as ideias, né, que tem ali. Isso daqui também tem lá no grupo do Telegram, você pode entrar em arquivos e pegar. E também tem esse. Então vamos começar com o banquete, na parte que tem a Psicologia do Rico, mais um discurso aqui vai aparecer. Desculpa, eu estou resfriado, então com a voz anasalada. Você tem o discurso do Fedro e depois vamos chegar aqui no discurso. Cadê? Que diz assim. Vou pegar alguns trechos só para situar a gente, depois passar no Mustafa, no Lacaniano, e depois entrar no seminário e aí seguimos nossa vida. Então, assim, de Fedro foi mais ou menos esse discurso que pronunciou no dizer de Aristodemo. Beleza. E aí depois diz aqui. Fedro houve alguns outros que não se lembrava bem, os quais deixou de lado, passando a contar o de Pausanias. Disse este: não me parece bela, ó Fedro, a maneira como nos foi proposto o discurso. Essa simples prescrição de elogio ao amor. Se, com efeito, um só fosse o amor, lembrando ali que em Fedro o amor é um, né? O Fedro fala do amor como Deus mais antigo, e aí o Pausanias não concorda assim, se um só fosse o amor, muito bem estaria. Mas na realidade não existe só um amor, existem dois aí, né? E não sendo um só, é mais acertado primeiro dizer qual que você deve elogiar. Então Pausanias vai pensar que existe dois amores. Tentarei eu, portanto, corrigir este, senão, e primeiro dizer qual amor que se deve elogiar, depois fazer o elogio digno do Deus. Todos, com efeito, sabemos que sem amor não há Afrodite. Afrodite, deusa do amor. Se, portanto, um só fosse esta, um só seria o amor. Como, porém, são duas Afrodites, é forçoso que dois sejam também os amores. Então, são duas Afrodites, são dois amores. E o que isso significa para nós em termos filosóficos, em termos de trazer isso para a nossa clínica? Então, é legal pegar aqui, ó. Se, portanto, um só fosse, como, porém, são duas, é forçoso os dois amores. E como não são duas deusas? Aí vai dizer das duas deusas, né? Das duas
Afrodites. A Afrodite Pandêmia e a Afrodite Urânia, que vai falar o quê? Uma, a mais velha, sem dúvida, não tem mãe e é filha de Urano, e é ela que chamamos de Urânia, a celestial, né? Afrodite celestial. E a mais nova, a filha de Deus e de Dione, chamamos-la de Pandêmia, a popular. Então temos dois tipos aí. Então o Fedro está dizendo que existe um tipo de amor, o Deus mais antigo, e aí o Pausanias está dizendo assim, não, se trata de um, na verdade são dois, assim como tem duas Afrodites, a Afrodite Urânia e a Afrodite Pandêmia, uma popular e outra celestial, então são duas coisas diferentes, uma mais velha e outra mais nova. E ele vai dizer assim, né? Por conseguinte, a Senhora precisa louvar todos os deuses, mas o dom que a um e outro coube deve-se procurar dizer. Toda ação com efeito é assim que se apresenta, em si mesma, enquanto simplesmente praticada, nem é bela nem feia. Então ele está querendo dizer aí, ele vai classificar, né, sobre esses dois tipos aí de Afrodite, a Urânia e a Pandêmia, e vai entender aí qual delas é a bela nessa história. E vai trazendo algumas coisas, deixa eu pegar aqui no meu esqueminha que eu já coloquei. Trazer mais pra frente, ele vai dizer assim, ó. Cheguei aqui, vai. Dois amores, uma mais velha, que não tem filha de Urano, que é a Urânia, que é... Bom, e aí vai trazer algumas coisas, né? Ó. Toda ação se apresenta em si mesma, praticada, não é nem bela e nem feia. O que é belo e corretamente feito fica belo, o que não é fica feio. E diz aqui, o amar e o amor não é todo ele belo e digno de ser louvado, mas apenas o que leva a amar belamente. Então, tentar chegar em qual é belo e qual não é o belo aí. Aí o parágrafo 2, aí na sequência aqui, o amor de Afrodite pandêmica é realmente popular. É ele que os homens vulgares amam. Amam mais o corpo que a alma e ainda do mais desprovidos de inteligência, tendo em mira apenas efetuar o ato. Então pensa aí, ó, Afrodite Pandêmia, Afrodite Urânia, uma é popular, outra é celestial, a Pandêmia mais jovem, filha de Zeus, ela é a que ama os homens, que os homens vulgares amam, porque ama os corpos, né, os corpos bonitos e não as almas, e principalmente os desprovidos de inteligência, só o corpinho e não o recheio. E aí o outro amor, que é a outra, né, a Afrodite Urânia, coloca, afeiçoam-se ao que é mais forte e tem mais inteligência. Amam os que já começaram a ter juízo, a amar para acompanhar toda a vida e viver em comum. Então ele vai fazer uma relação aqui de que na Afrodite pandêmica o amor é muito rápido, o amor começa e acaba muito rapidamente, porque só está ligado ao corpo, não tem nenhum tipo de expectativa de continuidade, e que no amor Urânia você tem lá uma continuidade, um viver em comum. Tá? E aí então ele vai dizer mais para frente assim, é mau aquele amante popular que ama o corpo mais que a alma, pois não é ele constante por amar o objeto que também não é constante. E depois o amante do caráter, que é o bom, né, esse é o bom amor, é constante por toda a vida porque se fundiu com o que é constante. Então, para pensar aqui didaticamente, para ajudar a gente para a leitura, Fedro, amor é o Deus mais antigo. Pausanias não concorda com Fedro e vai dizer, da mesma forma que existe duas Afrodites, a Urânia e a Pandêmica, existem dois amores aí, e vai fazer essa leitura de um amor celestial, um amor popular, um amor ligado ao corpo, um amor ligado à alma e à continuidade. Então essa divisão é importante. Então isso aqui é o discurso do Pausanias. O que é curioso, quando você vai pegar aqui o Lacaniana, a fala do Mustafa com relação ao discurso do Pausanias é super rápido. É uma fala assim brevíssima, então praticamente diz um parágrafo. Ele diz aqui, o discurso de Pausanias, cuja psicologia é de um rico
mas que tudo preocupado com boas aplicações, dará à matéria um comentário truculento que permitirá Lacan dar a única explicação convincente que conheço dos soluços de Aristófanes. Nem chegamos lá ainda, né? E que não é desmentida pelo jogo repetido ao qual se entrega Platão sobre a isologia pausanou pasonômeno, a saber que o grande poeta cômico se dobrava de rir. Então, o Mustafa, ele só coloca isso. Então, não resolveu nada na nossa vida, então muito obrigado por não ter falado nada. E vamos agora seguir no texto do Lacan. Mesmo Lacan, vejam só que apesar de ser capítulo 4 da Psicologia do Rico, Pausanias, ele vai demorar para chegar no Pausanias. Vai gastar aí pelo menos a parte 1 e 2 para falar ainda do final do raciocínio do Fedro. Mas é muito legal. Acho que essa parte aqui, beleza? Fugirum forcombi. Vamos ver o que ele fala. Então vamos comigo. Seguindo aqui. Lembrando que a gente falou no último encontro, que é a passagem de amado para amante, que é onde se produz o amor, né? A gente vai colocar aqui, né, a passagem de Erastes para Herômenos, que se produz o amor. Ele coloca aqui então, fomos ao primeiro parágrafo. Tentei hoje avançar na análise do banquete, já que este é o caminho que escolhi para introduzi-los este ano ao problema da transferência. Então, estamos aqui nesse nosso seminário live para tentar falar de transferência, só que estamos sem pressa aí. Eu sei que tem a galera que já está nos seminários lá na frente, que só fica falando em nó, só fica falando em topologia, só fica falando no segundo Lacan, mas o primeiro Lacan também existe esse começo aqui também, intermediário, acho que é importante passar por ele. Então, antes de ir lá para frente, vamos passar aqui por esse, não digo nem início, é um intermediário, que não é o Lacan do comecinho aqui ainda não, mas também não é o último Lacan. E ele vai colocar, fomos a última vez, até o fim do primeiro discurso, de Fedro. Então, para concluir isso. E eu vou pular o parágrafo, vou chegar no parágrafo que nos interessa aqui, que ele fala assim: gostaria de evitar fazê-los percorrer este caminho passo a passo, discurso por discurso, ficando vocês, no final, extraviados ou cansados, e perdendo o objetivo, o sentido do ponto para onde nos dirigimos. E foi por isso que, da última vez, introduzi meu discurso com essas palavras sobre o objeto, sobre esse ser do objeto, que sempre podemos nos dizer com razões mais ou menos boas, mas sempre com alguma razão, ter perdido. É por lhe haver faltado. Então ele vai construir um raciocínio aqui muito importante para nós, para mostrar o engano que existe no encontro entre amante e amado, né? Quem aqui tem algum relacionamento, está vivendo uma relação amorosa e sabe das complicações que é. É amando que você vai perceber muitas vezes a insuficiência nisso. Você ficar tentando amar e amando para tentar acertar as pontas ali, mas sabemos da não relação sexual, nós sabemos da não completude e toda a dificuldade que tem aí. Isso tem muito a ver com as posições das duas figuras aqui na intersubjetividade, que é o que o Lacan vai construir aqui para frente. Então, por alguma razão perdida por lhe haver faltado. Este ser do outro, que conviria procurássemos atingir enquanto era tempo, voltarei a ele, esclarecendo aquilo de que se trata quanto aos dois termos de referência daquilo que se chama ocasionalmente intersubjetividade. Então, Lacan vai falar agora sobre intersubjetividade. Veja que ele ainda não entrou no discurso do Pausanias, ele ainda está chegando no discurso da última vez, falamos do Fedro, falamos de onde produz o amor, a passagem, a substituição do Erastes por Herômenos, né? E aí ele ainda está nesse ponto. E ele aqui está falando sobre essas questões ainda. E vai dizer na parte 1. E a parte 1 fica muito importante, uma das partes mais belas assim, desse seminário, então vamos comigo. Quando se invoca a intersubjetividade, a ênfase é posta no fato de que este outro devemos reconhecer nele um sujeito como nós. Beleza. E nessa direção é que residiria o essencial da elevação do outro ao ser. Então, o que acontece? A gente está pensando que esse outro nós temos que tomar como sujeito, assim como nós somos sujeitos. Porém, parece muitas vezes que tomamos o outro como objeto, né?
Então, se eu tomo o outro como objeto, sendo que ele é sujeito, a gente tem que pensar que o outro também, que é sujeito, vai me tomar, será que como sujeito ou vai me tomar como objeto também? E aí já começam as complicações. Mas vamos ver a encrenca que isso vai dar. Mas existe também uma outra direção que indico quando tento articular a função do desejo na apreensão do outro, tal como ela se produz no par Erastes Erômenos. Erastes, o amante, Erômenos, amado, que organizou toda a meditação sobre o amor desde Platão e até a meditação cristã. Muito bem. O ser do outro no desejo, penso ter indicado já bastante, não é de modo algum um sujeito. Então aí, coisas importantes para a gente sublinhar, se você tiver aí no papel, pega. O ser do outro no desejo, penso ter já indicado bastante, não é de modo algum um sujeito. Ele falou logo ali em cima, inclusive, né? A ênfase é posta no fato de que este outro devemos reconhecer nele um sujeito como nós. Devemos. Mas conseguimos fazer isso? Aí coloca o ser do outro no desejo, penso ter indicado já, não é de modo algum um sujeito. O erômenos é erômeno, no caso neutro, igualmente do par de cá, no neutro plural. As coisas da criança amada pode-se traduzir. O outro, enquanto visado no desejo, é visado, disse-o, como objeto amado. Né? Então, veja só, né? O outro, enquanto visado no desejo, é visado, disse, como objeto amado. Mas ele disse lá no comecinho, temos que reconhecer no outro um sujeito como nós. Mas o outro, enquanto visado no desejo, é visado, disse, como objeto amado. Então, ó, onde vai dar errado aí, né? Ele vai explicar, mas o que isso quer dizer? O que podemos dizer que faltou aquele que já está longe demais para que possamos corrigir nossa falha? Justamente a sua qualidade de objeto. Né? O que podemos dizer que faltou aquele que já está longe demais? A sua qualidade de objeto. Porque, né, normalmente o que nós fazemos é tomar o outro não como sujeito, mas como objeto que vai preencher a nossa falta. E não adianta, eu posso falar aqui várias vezes, isso está nos livros, está onde você quiser, mas ainda assim nós insistimos em achar o outro para nos preencher. A partir do momento que eu acho um outro que me complete, o outro deixou de ser sujeito e se tornou um objeto que preenche a minha falta. Veja só, como às vezes a gente faz aqueles discursos muito bonitos, porque o outro me completa, eu tomo o outro como sujeito me completando. Pô, mas daí se é outro te completando, ele não está sendo um sujeito, ele está sendo um objeto que te completa. É bem interessante isso aí, né? Porque isso é uma forma, inclusive, de se pensar quando você faz uma diferenciação de neurose e perversão, que em tese, na neurose, a pulsão não é parcial, a pulsão é total, tomamos objeto total, né? O Eduardo é poeta diz assim, parece que o outro hoje é tão descartável. Na verdade não é hoje, né? Na verdade, o que parece, né, se a gente for pensar um pouco sobre as questões, sei lá, feministas, você pega aí, muita gente fala assim, porque na época da minha avó era assim, o casamento durava, meu avô dava umas mancadas, mas ela tolerava. Aí posta aquelas postagens cafonas, horríveis, que coloca assim, não, porque no passado, quando alguma coisa quebrava, as pessoas arrumavam, hoje as pessoas trocam, aí põem lá, porque na época dos nossos avós, eles ficavam uns com os outros. E sabe que não é bem assim, né? Um vídeo clássico aí, tem lá o Brito Júnior estragando um casamento de, acho que 50 ou 60 anos juntos, que você tem lá o casal, né, velhinhos lá, e ele fala, que coisa bonita, Dona Maria e seu José, deve ser, né, Dona Maria e seu José, vocês estão juntos há quantos anos? 50 anos, que coisa maravilhosa, 50 anos juntos, de muito amor, os dois sempre juntos, é isso mesmo? É isso mesmo, não sei o quê, e sempre com muito amor, sempre com muito amor. Aí o Brito Júnior vai lá e fala assim pro seu José, ou seu João, ô seu José, e o senhor sempre foi ali firme, sempre foi fiel, o senhor é caminhoneiro, né? Nunca deu uma pulada de cerca? Aí ele assim, sabe como é que é, né?
Cara, essa hora da dó, porque ela olha assim, como assim? Não, uma vez ou outra, não sei o quê, e fica um puta climão. Então, às vezes a gente fala assim, porque na época dos nossos avós, eles se cuidavam mais, a mulher aguentava tal coisa. Aguentava, cara, mas assim, é pra aguentar? É pra aguentar quieta uma série de coisas? É pra aguentar quieta marido que traía, que era violento, que era grosseiro, né? Quantas vezes você escuta esse tipo de fala, assim, né? Da situação da família ali, o patriarcal, o homem que da casa que manda e fica quieto. Então, assim, você vê ali, por um lado, você tem relações de abuso, né? Relações de abuso, e que funcionava bem enquanto outro objeto. Ó. Você faz aí, eu lembro daquela novela, não lembro da novela na verdade, eu lembro da frase, que era uma frase tosca, mas uma frase que funcionava, né? Muito tempo. Vá se lavar, como que é? Se arrume que eu vou lhe usar, vai se lavar que eu vou lhe usar, umas coisas que eu não lembro quem era que fazia, nem lembro da novela, eu sei que escutei essa frase aí. Então veja aí, quando o sujeito é sujeito, cara, esse é o problema, e por isso que é legal o Foucault, nessa hora que você começa a ficar nesse raio de desadaptação, a pessoa fica desadaptada, a pessoa não quer mais submeter, não quer mais ficar nesse lugar aí de dominação. Então aquela coisa é bonitinha porque o pessoal já está mais velho na história, mas até chegar ali, né, passaram, né, muita mulher teve que se calar, teve que ficar num lugar de não desejar nada. José Wilker, isso mesmo. Então acho que é legal pensar nisso. Então isso é uma coisa que eu estava falando disso, porque quando você pensa na perversão, a perversão é aguentar de outro jeito, é isso aí. Né? Por isso que o filme As Sufragistas é necessário, né? Necessário, os sufragistas vão mostrar ali, cara. Para você conseguir quebrar o natural do processo, sempre foi assim, mas tudo é uma história, né? Tudo foi construído e mantido. Então vai vendo aí a coisa. E por que eu estou falando disso? Porque quando você fala desse outro como objeto e não como sujeito, às vezes dá para pensar nas escolhas, né? Que em tese o neurótico escolhe, fica com tudo do outro, e na perversão seria só com uma parte, um objeto parcial. E o Lacan meio que traz isso para a gente, que a questão é sempre objeto parcial. Tem jeito. Nós tomamos o outro nesse lugar de objeto, e não um lugar de sujeito, esse sujeito... Porque o sujeito tem vontade própria, né? E quando o outro tem vontade própria, é o inferno do outro. O outro tem vontade própria. Seria tão mais fácil se não existisse esse outro. Então, claro, é óbvio que eu falo isso em tom de ironia, né? Mas eu acho que é importante pensar nisso, que a gente tem uma dificuldade muito grande de tomar o outro como sujeito. Mas vamos seguindo aqui, ó. Então por isso que ele fala, né, ó, o outro, enquanto visado no desejo, é visado disso como objeto amado. O que quer dizer isso? Que podemos dizer que faltou aquele que já está longe demais para que possamos corrigir nossa falha? Justamente sua qualidade do objeto. O que inicia o movimento de que se trata no acesso ao outro que nos é dado pelo amor é este desejo pelo objeto amado que eu compararia, se quisesse imagá-lo, à mão que se adianta para pegar o fruto quando maduro, para atrair a rosa que se abriu, para atiçar a chama na lenha que de súbito se inflamou. Né? Então veja aí que temos a frase que ele fala daqui a pouquinho para explicar um pouco esse engano em relação à busca desse outro. Muito bem, o que ele vai dizer aqui? Entendam-me bem na sequência do que vou dizer, com esta imagem, que não irá muito longe, esboço diante de vocês aquilo que se chama um mito. Vão vê-lo bem no caráter miraculoso da sequência. Disse-lhes da última vez sobre os deuses de onde se parte do banquete, Megatelos, né? É um grande deus, o amor, diz Fedro no início, que são as manifestações do real. Lembrando, né? A rigor, o sujeito lacaniano não tem vontade própria. Sua verdade no estalinismo está fora, o objeto que a análise desvela. O sujeito não deseja, é tomado como deseja. Isso aí, ó. Aliás, o Vicentini aqui é um bom cara para vocês seguirem, que ele é um estudioso, psiquiatra também, né? Você é um psicanalista psiquiatra, não é isso? Se não me engano é isso aí. É um cara bacana de vocês seguirem. Assim como o pessoal que faz um estudo bem sério de psicanálise da borda lacaniana. Os caras que fazem É a galera que senta assim, ó, vamos lá, palavra por palavra, o que o Lacan está dizendo aqui e o que ele não está dizendo. Então, nesse estudo assim mais aprofundado,
Vicentini é um cara legal para vocês se encontrarem aí. E o pessoal da Borda, não sei se ele está na Borda também, mas o pessoal da Borda é muito legal. Bom, e tem, seguindo aqui, Fedro nos diz que o amor é o primeiro dos deuses imaginados pela deusa do poema de Parmênides. E vai dizer aqui mais embaixo: a primeira imaginação, invenção da verdade, é o amor, e ele nos é aqui igualmente apresentado como não tendo pai nem mãe. Não há nenhuma genealogia do amor. E, no entanto, já em Hesíodo, nas formas mais míticas da apresentação dos deuses, se ordena uma genealogia, um sistema de parentesco, uma teogonia, um simbolismo. Deixa eu ver só aqui que está rolando aqui. Tá. O Deus cristão, que é este meio caminho, de que lhes falei, entre teogonia e ateísmo, do ponto de vista de sua organização interna, esse Deus trino, um em três, o que é ele? Senão a articulação radical do parentesco como tal, no que este tem de mais redutível, misteriosamente simbólico. A relação mais oculta e, como diz Freud, menos natural, a mais puramente simbólica é a relação do pai com o filho. É o terceiro termo ali presente sob o nome de amor. Dois bravos. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Não sabemos ainda, né? Ele está construindo uma série de coisas. Onde você quer chegar, Lacan? Então, a gente está tentando entender aqui. Ele veio falando ainda do Fedro. Ele veio falando desse lugar da função, da questão do Deus como real. Ele veio falando aqui da questão simbólica. Aí ele fala, foi daí que partimos do amor com Deus, isto é, como realidade que se manifesta e se revela no real. Como tal, não podemos falar disso senão como mito. É igualmente o que autoriza a fixar diante de vocês a orientação que está em questão. Encaminhamos-nos rumo à fórmula, à metáfora, à substituição do Erastes pelo Herômenos. Isso daí foi onde nós finalizamos, né, no último encontro, que eu trouxe até um texto extra, muito legal, espero que vocês tenham lido lá, que é um texto muito legal esqueci o nome agora da página, daqui a pouco eu lembro e falo. E essa metáfora que gera a significação do amor. Então, beleza. Então, por enquanto, eu não trouxe nenhuma novidade, porque está falando, nós já falamos nos outros encontros. Para materializar isso diante de vocês, ele quer falar aqui da substituição do Erastes pelo Herômenos. Lembrando, né, que a passagem aqui do amante pelo amado, e ele coloca, pensando na aula anterior, ele vai buscar ali 3 histórias, entre aspas, né, de amor, para mostrar onde se produziu efetivamente a metáfora que possibilita a substituição. Ali traz o Orfeu, e fala ali, nem se fala, ali não foi nada disso, porque o que ele pega não é exatamente sua amada, é um espectro, e ele ainda olha antes da hora e perde ela para sempre, não conta. Ele traz depois como é que chama ela? Esqueci o nome da moça aqui. Depois ele traz Admeto e Alceste, né? Alceste que topa morrer no lugar do marido, literalmente. E esse literalmente é uma questão importante, porque o literal não é metafórico. E depois traz ali Patroclo e Aquiles, e aí você tem, né, um morre e o outro topa ir para voltar para a guerra, sabendo que morreria, que seu destino era esse, ele topa ir para a guerra, sabendo que vai morrer, ele fala, ali realmente teve uma substituição, mas não ao pé da letra, porque ele segue o seu amado, né, que está morto, e ele vai lá e abre mão da sua vida para estar nesse lugar, para seguir o seu amado. Porque na verdade era o seu amante, ele passa a ser a posição de amado buscando. Então aí ele fala, é nessa situação que se produziu o amor, porque teve a substituição. Então vai chegar a famosa passagem que diz assim, para materializar isso diante de vocês, tenho o direito de contemplar minha imagem e de fazer dela realmente um mito. A imagem é essa. Esta imagem que se estende para o fruto, para a rosa, para a acha que se inflama de repente. Seu gesto de pegar, de atrair, de atiçar é estreitamente solidário à maturação do fruto, à beleza da flor, ao flamejar da acha, mas quando nesse movimento de pegar, de atrair, de atiçar, a mão foi longe o bastante em direção ao objeto, se do fruto, da flor,
da haste sai uma mão que se estende ao encontro da mão que é a de vocês, e nesse momento é a sua mão que se detém fixa na plenitude fechada do fruto, aberta da flor, na explosão de uma mão em chamas. Então aí que se produz é o amor. Então o que ele está dizendo aí? Lembrando, o amor se produz na substituição de Erastes por Herômenos. E ele está dizendo essa situação. Nessa situação, é você ali esticando a sua mão para pegar um fruto, né? E quando você está ali alcançando isso, o que você encontra é uma outra mão vinda do outro lado. E aí criou-se uma ilusão. E diz aqui, ó, peguei uma frase, em nossa leitura, o excerto acima, esse trecho que eu li, sugere que não há objeto de amor correspondido. Diferentemente, por mais que o amante estenda sua mão para o fruto, que seja objeto de amor, atiçando, o que ele encontra por sua vez é justamente o amado. Então você está lá buscando algo que você deseja, nesse seu movimento ativo, e que você encontra do outro lado, o amado. O problema é, este por sua vez, o amado, também estende sua mão e por isso o milagre que se dá é justamente o encontro de dois amantes e não do amante com seu amado. Não é isso? Encontro de dois amantes. O milagre acontece aí. Um amante de um lado, outro amante do outro. Se em tese esticasse a mão e encontrasse ali o seu amado e ponto, o amado está ali, só que do lado de lá também existe um amante. Então você tem encontro de dois amantes. Entende a ideia? Seria muito mais fácil a vida se esticássemos e encontrássemos lá, nós como amante, o amado, e o amado ficasse enquanto tal. Só que daí ficaria num lugar para este objeto, né? O problema é que o outro responde desse lugar. Quer dizer, não está nem respondendo, ele está também em busca de algo. Então a gente pode dizer que no mundo aí está todo mundo buscando algo, né? E que nós encontramos alguém, só que o problema é que esse alguém quer alguma coisa também. Poxa, nem para não querer nada facilitaria a minha vida, né? Facilitaria muito a vida se você não quisesse nada. A não ser aquelas pessoas que não querem dizer o que elas querem, o que elas desejam. Mas, muitas vezes, essas pessoas que não dizem o que querem, o que desejam, não é que não querem ou não desejam nada, estão esperando o momento certo de poder dizer o que querem, o que desejam. Então, o que mais aqui, ó? Uma forma de compreensão disso seria retomar o ensino lacaniano, que destaca que não haveria comunicação de mensagem de um emissor para um receptor, pois trata-se sempre do encontro de dois sujeitos, olha só, resultando no mal entendido do amor e da comunicação, que é isso aí, é a base, né? A base da bagunça é essa, são dois sujeitos. Se o outro funcionasse como objeto, seria muito mais fácil. Com efeito, observa que o amor é a passagem súbita de objeto amado para aquele que deseja. Não, então aqui, ó, objeto amado para aquele que deseja. Nesse sentido, então, aquele que em tese... E aí você vê a bagunça que dá, porque a coisa você não entende de uma vez só, a coisa fica acontecendo, né? Essas coisas que o Lacan traz, e pelo menos assim que eu penso, é que nem quando você pensa assim, ó, você pega um gato e o gato sempre vai cair de costas, né? E aí você coloca... Não, o gato sempre cai de pé, né? Desculpa, o gato sempre cai de pé. E aí você vai colocar nas costas dele uma torrada e passar a manteiga em cima. E o que vai acontecer? O gato sempre cai de pé e a torrada sempre cai com a manteiga para baixo. Quando você amarrar no gato a torrada com manteiga virada para cima e soltar o gato, o lado de baixo do gato vai para baixo, mas também o lado da torrada com manteiga vai para baixo. Então você vai ter um movimento sem fim girando e nunca vai chegar até lá embaixo. É um movimento contínuo. Acho que é legal pensar nisso para pensar nessa situação exemplar que ele traz da mão que alcança o fruto e que encontra outra mão ali, né? Porque ele colocou dessa maneira, né? O amor é a passagem súbita do objeto amado para aquele que deseja. Então, você vai então em direção a isso, ao seu
objeto amado, e o que você encontra do outro lado é alguém, um amante também. Então, onde dois amantes se encontram. E ele vai falar algumas coisas sobre isso, inclusive. Convém ainda, eu voltei para o Lacan, não parar por aqui, e dizer que é o amor em face, quero dizer que é o de vocês, quando são vocês que eram inicialmente o erômenos, objeto amado, e de súbito se tornam erastes, aquele que deseja. Não, então é essa passagem. Você que estava nesse lugar inicialmente de objeto amado, você se percebe então aquele que deseja. Num certo sentido, de forma a começar a pensar que... eu falei outro dia no grupo, mas no grupo é o Telegram, está falando um pouco mais para que serve na prática, né? Até coloquei aquele videozinho do... esqueci o seriado, The Good Place. E aí uma pessoa... Você está chamando a psicanálise de utilitarista, porque você não tem uma serventia, blá, blá, blá. Não é isso, né? O que eu tento fazer, desde que eu comecei a dar aulas, não só de psicanálise, mas de música, quando comecei lá atrás, eu sempre penso assim, mas vamos tentar usar isso na prática. Não é que significa, se não tem uma prática, a coisa não serve para nada. A minha preocupação sempre é com músicos teóricos, o cara que escreve um monte de coisa, mas escuta, mas você toca ou não? Você só fica aí nas teorias. É nesse sentido. Da mesma forma, você tem psicanalistas, ok, porque acho que enquanto psicanalista atendem, obviamente, mas pessoas que podem ter uma leitura filosófica lacaniana. Você pega o Zizek, né, o Zizek, ele fala que ele não atende, que ele fala assim, quem vai ser atendido por mim, né? Com meus tiques nervosos, quem vai querer ser atendido por mim? Diz ele. Ele é um cara que ele está pensando, obviamente, uma praxis ali, tudo, uma praxis. Mas o que eu coloco no post, assim, de vez em quando eu me pergunto, vejo pessoas fazendo umas coisas tão complexas, assim, mas como é que funciona na prática? Não significa que eu diga assim, se você não põe na prática, não funciona. Então, às vezes tem as leituras, força a barra, não foi isso que eu falei, mas assim, o que eu estou querendo dizer aqui? Trazer um pouco para a prática, porque eu acho que fica mais interessante você querer ler o texto, e não a postura de se não funciona na prática, a coisa não me interessa. Porque vamos tentar pensar essa passagem, o objeto amado e de súbito se torna erastes, aquele que deseja. Se a gente for pensar no que é a análise, começar a análise, que é uma coisa, não se resolve num texto, não se resolve numa fala, num vídeo, é pensar justamente que a pessoa chega num lugar de amado ali, né? Num certo sentido, como o paciente que procura, vai para uma entrevista, ele vem contando, né, dele como objeto de investimento dos outros, e o outro que ama, é a mãe que ama, o pai que não ama, não sei o que lá que ama e não ama, e que olha e que não olha. Vai contando isso, e meio que a ideia é assim, mas e você nessa história, você deseja o quê, criatura? E o que a gente poderia pensar em tese, isso é muito em tese, muito esquemático, mas para ajudar a pensar, que existe uma passagem na análise de sair desse lugar de erômenos, né, do amado, para ocupar o lugar de erastes, o amante. Tem alguma coisa ali, aquele que deseja. Está aqui, aquele que deseja. Então, o amor em face, quero dizer, de vocês, quando são vocês que eram inicialmente erômenos, objeto amado, e de súbito se tornam erastes, aquele que deseja. Então, o que nós queremos? Pegando aqui seminário 7, o seminário antes desse. Nós queremos o bem do paciente? Não, né? Não, a questão não é querer o bem. É querer o bem é a hora que a psicanálise vai para uma psicologização, né? E veja que eu também entendo que existe uma psicanálise que vai para uma psicologização, e tudo bem. Eu curto ficar num lugar de movimentação, de poder falar de outros autores, não que eu tenha preferência por eles, mas saber que eles existem também, né? Então, acho importante poder sair disso aqui. Então, não queremos o bem do paciente, mas queremos que ele deseje. É isso que eu quero numa análise. Aqui, dá para pensar também a formação do eu como aquele que pode amar, sair do lugar do objeto para o sujeito. Aí no esquema ele fica claro, né, de você sair do lugar do eu moá para ir para o eu
G, sair da enunciação para ir para o enunciado, né? E é uma clínica do desejo. Por isso que o Lacan até fala de uma erotologia, acho que é isso que ele fala, assim, né? De ser, a psicanálise ser isso, muito menos uma psicologia, muito mais um estudo do amor. Mas no amor enquanto esse lugar de Erastes que deseja. Ele coloca, né? Vejo o que pretendo frisar com esse mito. Todo mito se relaciona com o inexplicável do real. E é sempre inexplicável que o que quer que seja responda ao desejo. Saulo, o que você acha da ideia do convívio de ambos os aspectos, ser amante, amado, objeto, sujeito? Então, eu acho a princípio, não sabemos lá na frente o que vai acontecer, que esse lugar fica numa movimentação, né? Acho que justamente a quebra disso é meio que impossível. Penso até aqui. Não sei se vai ter algum momento de uma ruptura, né? Mas esse lugar amante, amado, parece que é uma coisa que vai ficar nesse gato com a torrada de manteiga nas costas. Mas vamos ver, posso estar enganado aqui. A estrutura de que se trata não é de simetria e de retorno. Pois é, tá vendo? Igualmente, essa simetria não é uma simetria, pois na medida em que a mão se estende, é em direção ao objeto. A mão que surge do outro lado é um milagre, mas nós estamos aqui para organizar milagres. Estamos aqui exatamente para o contrário, para saber. E o que se trata de acentuar não é o que se passa dali para além, é o que se passa ali, isto é, da substituição de Herômenos pelo Erastes. Então, isso aí. Deixa eu ver a parte do texto, porque agora vemos por espelho e enigmas, então veremos face a face, como conheço em parte, mas conhecer também como sou conhecida. Esse texto pode ser para o amante amado? Não sei, eu preciso de olhar o texto todo, assim, mas não sei não. Não. Preciso ler o texto e pensar com calma nisso. Certo? Aí, o que ele vai fazer? Alguns acreditam, não. Alguns acreditam numa certa flutuação no que eu havia articulado da última vez quanto à substituição metafórica do Herômenos por Erastes, e quiseram ver nisso alguma contradição no exemplo supremo coroado pelos deuses, diante do qual os próprios deuses se espantam, a saber que Aquiles, o amado, morre, digamos, para ficar no impreciso, pois veremos que isso significa, por Pátroclo, no que é superior ao Ceste, que se oferece à morte no lugar do marido. Porque daí o que vão fazer, né? Vão criticar, falam, peraí, o Alceste não foi mais, o ato dela não foi mais troca de lugar do que o Aquiles com o Pátroclo. Lacan vai fazer aqui toda uma defesa sobre isso, né? Mas eu acho que é importante aquela dimensão da metáfora aqui, para de fato ser a metáfora tem que ter uma substituição e não uma coisa ao pé da letra. Legal essa parede, né? O cara mandou muito bem. Passar o contato dele no próximo. Então aqui, o termo empregado por Fedro a propósito desta hiperapotanem se opõe a epapotanem. Ela morre em lugar, hiper do marido. Com Aquiles é outra coisa, porque Pátroclo já está morto, né? Alceste troca de lugar com o marido requisitado pela morte. Franqueia esse espaço de ainda há pouco se torna entre aquele que está ali e o outro. Ela realiza algo que é feito mesmo para arrancar aos deuses um testemunho desarmado diante do extremo, que lhe valerá receber o prêmio singular de tornar seres humanos. Acho que tem uma coisa aqui bacana, né, que ele traz para pensar por que o gesto do Aquiles é mais realmente mostra o amor, apesar da Alceste morrer no lugar do marido. Porque ele está dizendo aqui, a Alceste ela ganha algo, ela recebe um prêmio disso, de retornar. Então, assim, tem uma promessa aí. E quando você pega o caso do Aquiles, não tem promessa nenhuma, ele vai porque ele vai a ponto final, não vai ter nada em troca, ele vai para o lugar de amante, ele sai do lugar de amado e vai para o lugar de amante. Então, na prática, a gente pode pensar que na análise a pessoa chega num lugar
de Aquiles amado e que o giro se dá quando parte para o Aquiles amante. É aí que se produz o amor. Então queremos que nossos pacientes amem. E nisso se produz, né, essa coisa que parece o amor, que tem a ver com a transferência. Certo? Então, eu vou finalizando aqui. Tivemos uns probleminhas aqui com essa câmera hoje. Mas, ó, aqui ele ficou mais se justificando, falando um pouco da questão, pelo menos assim ali, né? Sobre a questão da troca, lugar da produção da metáfora, a crítica que é feita, porque na verdade seria Alceste, e ele fala, não é porque a Alceste ela faz isso e ganha algo, e o Aquiles não dessa maneira. E aí na semana que vem, efetivamente entraremos no discurso de Pausânias, e é muito legal, né? É muito legal porque vai falar sobre a psicologia do rico, vai falar a questão do bem, né, de querer posse de um bem, e é muito legal. São duas, a parte 2 e 3 ela é longa, deixa eu só dar um clique aqui, ela é longa, e vamos tentar seguir semana que vem. Acho que não sei se dá para trabalhar inteira, eu vou tentar trabalhar toda aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, Saulo, não sei se fez ou pretende fazer uma live sobre felicidade, trazendo teóricos que falam sobre felicidade. Eu nunca fiz, não. É que minhas lives são mais voltadas para psicanálise, né? Nunca foi um tema que me chamou a atenção, não. Quem sabe futuramente. Saulo, show, legal ler antes de você tirar as dúvidas dos textos sem nem perguntar. Bacana. O texto do banquete está disponível apenas no Telegram? Apenas não, você coloca no Google, você acha, é um texto fácil de achar. Tá bom? E ó, lembrando, hein, ó, em breve, porque eu tô com minha agenda bem complicada aí, né, mas tô fazendo aos poucos, até atrasei um pouco o lançamento de curso, tem um curso diagnóstico psicanalítico que provavelmente eu vou lançar na semana que vem, na segunda-feira, eu vou fazer uma live lançando ele. E aí eu tô fazendo as coisas com um pouquinho de atraso, mas porque tem muita coisa rolando. E, como eu falei para vocês, como eu já fiz o Lacan do zero, que é o Lacan didático, um monte de lacaniano que me enche o saco, que fala assim, é muito didático, o Saulo parece que tá dando aula em cursinho. Mas esse foi o objetivo, né? O Lacan do zero é para deixar a galera brincar, tá? Vamos jogar bola todo mundo? Não, só brincando quem é super erudito. Não, galera, vamos brincar todo mundo, vai jogar bola todo mundo. Ah, mas o jeito que você tá falando lá não é completamente certo. Pois é para todo mundo entrar. Eu acho muito legal porque tem muita gente que provavelmente jamais teria entrado nesse assunto e que hoje a gente troca muitas ideias boas aí sobre Lacan. Então, o Lacan do zero foi um Lacan didático, um Lacan universitário, um Lacan divertido, que eu adoro. Mas agora veio o Lacan mais um. Lacan mais um, aí é outro formato. É um formato assim, vamos pegar textos e ler. É parecido um pouco com o que eu faço na live, só que como eu não estou ao vivo, dá para fazer uma coisa mais pausada, assim, mais detalhada, enfim. Então eu vou pegar textos, assim, por exemplo, eu vou trabalhar no Lacan mais um, vou começar com o texto Posição do Inconsciente. Por que esse texto? Porque lá no grupo de estudos Praxis Lacaniana, que é um grupo de estudos que está rolando nas quartas-feiras, eu mandei para eles essa Posição do Inconsciente. E eu falei, vou aproveitar que eu estou mandando esse, que é um texto fundamental para nós, mas eu vou fazer um vídeo aí, provavelmente uns 3 vídeos para falar de cada um dos textos, uns 3, 4. Então eu quero falar a posição do inconsciente nos escritos, depois eu quero falar ciência e verdade, e pegar alguns textos aqui para a gente pensar no seguinte, o meu projeto é cada vez dar um passo, né, para além, e ficar mais profundo. O Renan acompanha da Austrália. Na Austrália são que horas? São 12 horas de diferença. Que horas são aí? Não sei. Olha que legal, eu também comecei pelo zero, foi minha porta de entrada na psicanálise. Isso eu fico muito feliz, cara. Eu acho muito legal, por mais que me xinguem aí de xingue. Professor de cursinho lacaniano. Mas é o que é, né?
Boa noite para vocês, bom descanso. Tenham um bom humor, gente. Né? Não levem tudo a ferro e fogo. Eu digo isso com relação a postagens, por exemplo. Semana que vem, Pausanias. Essa semana tem Foucault do 0 aula 1, que a aula 0 já foi. 10 horas da manhã lá na Austrália, deve estar um calorão. Quer dizer, não sei, é frio, não tem ideia. Então, e aí em breve o Lacan mais um, para a gente aprofundar, explodir a cabeça, ficar cabeçudo, criar músculo no cérebro e no inconsciente. Tá bom? Boa noite para vocês, bom descanso a todos e todas e até. Peraí, presencial, previsão... Não, puta, não tem horário para supervisão, não tem. Tem um outro horário que eu já dou supervisão que tá... O Praxis roda de quarta-feira, ele é ao vivo pelo Zoom, toda semana. Tchau para vocês.